Olá! Nessa aula vamos falar sobre dormência e germinação. Os objetivos é descrever o papel vital da dormência para os vegetais terrestres, listar os fatores ambientais importantes para a quebra da dormência e distinguir as etapas da germinação, desde a absorção da água até a saída da radícula. Introdução. Será que depois de tantas aulas de zoologia e botânica, você já é capaz de responder quando começa o ciclo de vida da maioria dos seres vivos? Isso mesmo, o ciclo de vida se inicia no momento em que os gametas masculino e feminino se fundem. É o momento da fecundação. Vamos ver como tudo começou. Veja, o espermatozoide se funde ao óvulo formando o zigoto, célula-alvo. Você lembra onde isso acontece? Geralmente na tuba uterina, não é mesmo? Agora busque na sua memória. E nas plantas com semente? Onde ocorre a fecundação? Lembra? Nas plantas com sementes, a fecundação ocorre onde o gameta feminino é produzido. Sabe o que isso quer dizer, não é mesmo? A fecundação ocorre no óvulo. Óvulo, que nos animais os gametas femininos são produzidos nos ovários. Já nas plantas, a produção ocorre no óvulo. Não confunda, o gameta feminino dos animais é o óvulo e nas plantas é a oosfera. E temos dois tipos de plantas com sementes: as angiospermas, que são plantas com sementes e flores, e as gimnospermas, que são plantas com sementes e sem flores. Você sabe onde ficam os óvulos das gimnospermas? Veja onde estão os óvulos, que são estes, nas angiospermas. Estão sobre as folhas carpelares. Essas são as folhas carpelares. Lembra do significado de gimnosperma? Gino, que quer dizer nu, esperma, semente. Logo, gimnospermas são plantas de sementes nuas, ou seja, desprotegidas. Então, esses são os óvulos e essas são as folhas carpelares. Vamos ver agora a fecundação das plantas gimnospermas. Onde estão os óvulos dessas plantas? Nas angiospermas, os óvulos, locais onde ficam os gametas femininos, ficam no interior dos ovários. Repare que esses estão dentro da flor. Então, a fecundação vai ocorrer dentro do óvulo. Ao chegar ao estigma, o grão de pólen, da mesma forma que uma esponja, veja, semelhante a uma esponja, absorve água e aumenta o volume. Então, parte do seu citoplasma vaza, originando uma estrutura, o tubo polínico. Esse é o tubo polínico. À medida que o tubo polínico avança pelo estigma, podemos perceber que existem 3 núcleos no seu interior. 3 núcleos, isso mesmo. Como isso é possível? Vamos ver mais de perto. Lembra que nas angiospermas, os sacos polínicos, que são esses, se formam no interior das antenas, que são essas. Acompanhe atentamente cada fase. Isso ajudará você a compreender essa etapa de reprodução. A fase de formação do grão de pólen se inicia quando o núcleo do microesporo se divide por mitose, formando 2 células no interior do esporo. A célula do tubo, núcleo vegetativo, e a matriz é geratriz, que é o núcleo reprodutivo. Então, esse é o microesporo, que se divide por mitose, e assim surge a célula do tubo, que é o núcleo vegetativo, e a célula geratriz, que é o núcleo reprodutivo. Então, microesporo, célula do tubo e célula geratriz. A célula vegetativa vai originar o tubo polínico. A célula geratriz se divide e forma 2 gametas, que são os masculinos, os anterozoides. Lembrou agora porque dos 3 núcleos, o tubo polínico cresce através do estilete. Esse é o tubo polínico e esse é o estilete, levando os gametas até o saco embrionário. Você ainda se lembra do que é saco embrionário? Então, esse é o tubo polínico, esse é o estilete. Veja, o saco embrionário, que é esse, se origina após sucessivas divisões celulares que ocorrem no interior do ovário. Está lembrado? Ao final dessas divisões mitóticas, temos a formação de 8 núcleos. A oosfera, que é esta,
2 sinérgidas, que são essas, 3 antípodas, que são essas, e 2 núcleos polares, que são esses. Então, saco embrionário, esfera, sinérgidas, antípodas e núcleos polares. No saco embrionário ocorre uma situação exclusiva das angiospermas. Sabe qual é? Está curioso? Pense. Com tantos núcleos, alguma coisa muito especial deve acontecer, não é mesmo? Observe atentamente a animação. Note que apenas 2 núcleos penetram no saco embrionário. Isso mesmo, um deles degenera. E o que será que vai acontecer agora? Um dos gametas, que são esses, que é haploide, se une à oosfera, que é esta, para formar o zigoto diploide. O outro gameta haploide, que é este, vai se fusionar ao núcleo secundário, que é diploide. Notou alguma coisa de diferente? Isso mesmo, ocorreu uma dupla fecundação. E isso é uma característica exclusiva das angiospermas. Então, perceba o que vai ocorrer na fecundação. E agora, qual é o resultado da fecundação das angiospermas? Você tem ideia? Muito bem, o resultado da fecundação é o fruto. Lembre-se, esse fruto se desenvolveu a partir do ovário. Agora pense um pouco. O que podemos encontrar dentro de um fruto? Então, exemplos de fruto: mamão, pêssego, goiaba, tomate, vagem. Observe, dentro dos frutos há sementes. Veja, essas são as sementes. Você sabia que as sementes se originam do óvulo? Quer lembrar o desenvolvimento do fruto? Você conhece essa flor? Pode não parecer, mas essas pequenas flores se transformarão em abacates. Vamos ver como. Então, vamos ver o aparelho reprodutor feminino. Aqui está o gineceu. Repare que com o estabelecimento do fruto, todas as partes do ovário passam a sofrer modificações. Note como o volume das paredes do ovário aumenta. E que se deve esse aumento? Você tem ideia? Mas você notou que o fruto continua a aumentar? Essa é a fase de expansão celular. As células aumentam de volume. A última fase é o amadurecimento, que ocorre junto com o amadurecimento da semente. Então, você imaginava que essas são as flores tão pequenas, produzem frutos que são esses tão grandes? E dentro da semente, você lembra qual é o bem precioso que está escondido lá? Muito bem, o embrião, que é a partir desse embrião que vai surgir uma nova planta. Observe a imagem. Além do embrião, ainda podemos visualizar uma estrutura importante, o endosperma. O endosperma contém os nutrientes, proteínas, óleos e principalmente amido. Você lembra a função do endosperma? Ele fornece a reserva energética para que o embrião germine. Então, esse é o embrião e esse é o endosperma. Nós já sabemos que as sementes germinam quando encontram condições ideais para novas plântulas, não é mesmo? Mas agora pense, o que acontece com as sementes se as condições não são ideais? Será que a semente germina a si mesmo? Não? Veja só, as sementes só germinam em condições favoráveis. Caso contrário, permanecem dormindo. Chamamos esse fenômeno de dormência. O que é dormência? Já sabemos que a semente precisa encontrar as condições ideais para germinar, não é? Uma das coisas que não pode acontecer é a germinação de semente ainda na planta-mãe. Você consegue entender por quê? Preste atenção na conversa entre a planta-mãe e a semente. Agora, minha filha, você já está pronta para se lançar no mundo. Ah, por que me lançar no mundo? Não posso germinar aqui mesmo? No seu colinho, quer dizer, galinho? Você já deve ter visto sementes de frutos maduros, não é mesmo? Essas sementes estão dormentes. Teoricamente, estão prontas para germinar, só esperando as condições favoráveis. Agora pense na quantidade de água que uma semente carrega em relação a outros tecidos da planta. O que você acha? É igual, menor ou maior?
Isso mesmo, o conteúdo hídrico da semente é menor do que nos outros tecidos, é bem menor nas condições dormentes. A quantidade de água cai para 15%. Já nos outros tecidos podemos encontrar cerca de 80 a 90%. Agora pense, como a semente consegue se manter viável com tão pouca água? Vamos entender. Meus hormônios estão à flor da pele. Estou sentindo que o meu ácido abscísico está aumentando. Como você sabe? Estou me sentindo um pouco ressecada. E é o ácido abscísico que está me salvando. Para falar a verdade, acho que estou entrando em dormência também. Mas não entendi quando você disse que é o ácido abscísico que está te salvando. É o ácido abscísico que faz aumentar as proteínas de resistência à dessecação. Sem essas moléculas, nossas proteínas a essa hora já estariam desnaturadas. Ainda bem, né? Salve o ácido abscísico. Bom, já que a água está diminuindo, vamos parar de conversar e vamos dormir. Agora você já sabe o que é dormência e por que esse fenômeno ocorre. Pense mais um pouco. Será que o período de dormência é igual a de todas as plantas? Claro que não. Cada semente tem o seu tempo de permanecer em dormência. Isso é muito variável. Vamos ver alguns exemplos. Você sabia que a chuva nas plantações de cereais são as maiores inimigas dos agricultores na época de colheita? Vamos ver por quê. As plantas e as estações do ano. Você já percebeu que o desenvolvimento de muitas plantas acompanha as estações do ano, principalmente as regiões temperadas, que são regiões situadas próximas aos trópicos? Não? Nunca se deu conta? Então observe. Primavera é a estação das flores, não é mesmo? Pense um pouco, por que será? Na primavera, a temperatura ambiente e a luminosidade estimulam a floração. E as flores são bonitas, não é? Isso atrai os agentes polinizadores. Flores, agentes polinizadores. Você já sabe o que a consequência disso? Isso mesmo, reprodução. Vem chegando o verão e é calor. No verão, aumenta ainda mais a temperatura e a luminosidade, mas também aumenta a umidade do ar. É a época das chuvas. E o que acontece com as plantas nessa época? Muito bem, as flores murcham e perdem suas pétalas. Afinal, o período reprodutivo já passou, não é mesmo? O que começa a aparecer nas árvores agora? Lembre-se do resultado do processo reprodutivo. Pensou em frutos? Isso mesmo. É todo esse calor e essa luz são estímulos para esses frutos amadurecerem. E agora, qual é a próxima estação? Claro, depois do verão começa o outono. O calor já não é mais tão forte, tem menos luminosidade. As plantas percebem que precisam se preparar, afinal, o inverno se anuncia e as folhas caem. E o que mais acontece? Isso mesmo, os frutos maduros se desprendem das árvores e liberam suas sementes. Agora essas sementes ficam suscetíveis à dispersão, vão buscar novos rumos. Afinal, e finalmente, o inverno, época de baixas temperaturas. O que faltou acontecer no ciclo da vida das plantas? Germinar, não é mesmo? Pois é essa estação que isso começa a acontecer. Depois de analisar as características das estações do ano, pense: que fatores você acha que irão afetar o tempo de dormência das sementes? Vamos conhecê-los. A influência da água sobre a dormência. Já vimos que quando as sementes estão dormentes, o seu teor hídrico fica muito baixo, não é mesmo? Lembra? Cerca de 15%. Então pense, o que precisa ocorrer para que esse período de dormência seja interrompido? Então perceba que a água é um fator que poderá levar à quebra da dormência. Afinal, a semente precisa reidratar. Esse evento de reidratação é o que chamamos de período de embebição. Mas, agora pense, o que faz a água entrar na semente? Você lembra o que é potencial hídrico? É a representação de energia potencial livre presente na água. A água pura, esse potencial é zero. Mas se há solutos na água, esse potencial se torna negativo, pois há menos água livre.
é exatamente essa diferença de potencial que faz com que a água entre na semente. Vamos relembrar por quê. O potencial hídrico pode ser repartido em vários componentes, onde os mais importantes são o potencial de pressão, o potencial mátrico e o potencial osmótico. Vamos analisar cada um. Vamos ver o potencial de pressão. Observe o que acontece com a célula vegetal quando a água entra por osmose. A entrada de água no vacúolo faz com que esse aumento de volume e a célula enche, não é mesmo? Qual é a consequência disso? Repare que à medida que o vacúolo aumenta, a membrana plasmática comprimida contra a parede celular. Isso gera uma outra resposta, que é a pressão da parede contra a membrana, concorda? É aí que está o potencial de pressão. Quando mais a água entra, maior é a pressão. Quanto maior é a pressão, mais negativo é o potencial. E o potencial mátrico? Você tem ideia do que se trata? Esse potencial vai ser muito importante enquanto a semente ainda está dormente. Vamos tentar entendê-lo. Esse é o potencial mátrico. Você lembra o que é endosperma? Esse é o endosperma da semente. É uma grande quantidade de amido e água, não é mesmo? Mas lembre-se, no estado de dormência a quantidade de água é reduzida. Vamos ver como o amido e a água estão organizados nos amiloplastos. Esse é o endosperma e esse é o amiloplasto. Esse é o amiloplasto. Repare, as moléculas de água estão coesas. Essa coesão ocorre tanto entre si como com o amido. E essa coesão vai determinar o potencial mátrico. Sabe por quê? Esse potencial é resultante da força que mantém essas moléculas unidas. Quanto mais amido, mais negativo é esse potencial. Lembre-se, por isso, mais negativo será o potencial hídrico da semente. Vamos ver agora o potencial osmótico. Esse potencial também é chamado de potencial dissoluto. Esse potencial só aparece quando o embrião retoma o seu desenvolvimento. Você sabe por quê? Então vamos ver o potencial osmótico. Para retomar ao seu desenvolvimento, o embrião precisa de energia. Para isso, vai precisar de glicose. Veja, essa glicose vem da quebra do amido. Só que a glicose é uma substância osmoticamente ativa. Então, o potencial osmótico vai ficar mais negativo. Agora pense, por que isso facilita a entrada de água na célula vegetal? Então, vamos ver a animação. Essa é a membrana plasmática. Aí perceba que o interior da célula vegetal fica mais concentrado do que o meio extracelular, assim ocorrendo mais entrada de água. E assim o potencial de água no meio externo diminui. Dependendo do estado da semente, podemos resumir a fórmula do potencial hídrico. Veja, semente dormente, perceba, tem o seu potencial igual à soma do potencial de pressão com o potencial mátrico. Já nas sementes com o embrião em desenvolvimento, perceba, o potencial mátrico está substituído pelo potencial osmótico. A influência da luz e da temperatura sobre a dormência. Olá, eu sou agricultor e tenho uma plantação de alface. Outro dia aconteceu algo estranho na minha horta. Fui plantar sementes de alface na sementeira com a ajuda do meu filho, mas ele andou fazendo estripulias e nem tudo germinou. Vou contar tudinho para você, tintim por tintim. Será que você saberia dizer o que aconteceu? Vamos voltar no tempo. Pai, posso te ajudar hoje? Claro, meu filho, vamos plantar as sementes de alface nestas sementeiras. É simples, você cava um buraquinho assim, depois coloca a sementinha e cobre
com um pouco de terra. Ah, pai, agora já sei. Acho que posso fazer isso sozinho. Então, vou lá dentro ajudar sua mãe. Faz um buraquinho, coloca a sementinha, fecha o buraquinho com a terra. Observe as duas caixas. Você reparou que o menino tampou a caixa e seu pai deixou a caixa aberta? Será que isso vai trazer algum problema? O que você acha? Veja o que aconteceu. Na caixa que estava aberta, as sementes germinaram bem, mas na caixa que ficou fechada, somente uma semente germinou. Que conclusão você pode tirar desses resultados? Se você concluiu que a luz foi responsável pela quebra da dormência das sementes, acertou. Acompanhe o diálogo entre o menino e o pai. O que foi, meu filho? Acho que fiz alguma besteira. Veja só germinou um pé de alface na minha caixa. Na sua germinaram 5. E o que você fez de diferente? A única coisa foi que fechei a caixa. Mas será que só isso foi suficiente? Acredito que sim. Afinal, você deixou as sementes sem luz. Mas, pai, as sementes estavam embaixo da terra. Como sabiam se tinha luz ou não? Você sabia que as sementes, mesmo embaixo da terra, conseguem perceber a presença da luz? Isso tudo graças à presença do pigmento fitocromo. Você entenderá melhor de que forma essa proteína atua em outras aulas. Esta percepção da luz é tão evidente que a planta sabe direitinho para onde tem que crescer. Nossa, nunca pensei que a semente fosse tão inteligente. Vamos ver outros exemplos de situações onde a quebra de dormência é beneficiada pela luz. Vamos começar pelas florestas. Muitas vezes, quando clareiras são abertas em uma floresta, logo aparece a germinação de algumas sementes. Pare e pense. Você tem alguma ideia por que isso ocorre? Preste atenção no diálogo entre a árvore e a plântula. Até que enfim uma clareira. Até que enfim, você tem ideia de quantas árvores morreram e foram retiradas dessa área para abrir essa clareira? Ideia eu tenho, mas graças a isso eu despertei, senão estaria dormente até agora. Só pude germinar porque encontrei a luz. Você tem ideia da quantidade de sombra que vocês estavam fazendo para mim? Se eu germinasse antes, minhas chances de sobrevivência seriam bem reduzidas. Todos nós sabemos que para a prática de agricultura dar certo é necessário que o solo esteja preparado, arado, mas durante esse procedimento os agricultores podem ter uma surpresa bastante indesejável. Você sabe por quê? Você já ouviu falar em ervas daninhas? Claro, aquelas que prejudicam a lavoura. Pois é, as sementes dessas plantas só germinam quando o solo está sendo arado. Você já deve saber por quê, não é mesmo? As sementes encontram a luz. Vou plantar sementes que foram deixadas à temperatura ambiente e sementes que foram guardadas na geladeira. Será que vai germinar tudo igual? O que você acha? Essa é semente deixada à temperatura ambiente e semente deixada em 3 graus Celsius. Então, já chegou a uma conclusão? Vamos ver uma considerável resposta. É maior na caixa das sementes deixadas na geladeira. Exatamente. A semente que ficou na geladeira teve uma taxa de germinação maior. Veja, por incrível que pareça, a baixa temperatura favoreceu a quebra da dormência. Quase 100% de suas sementes germinadas. Lembra da caixa de germinação aberta sobre a influência da luz? Agora você já pode entender por que muitas plantas nos países de clima temperado preferem germinar no meio ou no final do inverno.
A influência dos fatores internos sobre a dormência. Já vimos nas animações anteriores que a água é um fator importante na quebra da dormência das sementes, não é? Observe a cena acima e pense: por que algumas sementes germinam e outras permanecem dormentes mesmo após a chuva? A resposta é bastante simples. Existem fatores fisiológicos que impedem a quebra da dormência. Observe a imagem nas sementes acima. Será que você consegue identificar um desses fatores? Se você pensou na casca, pensou certo. Veja, a casca pode ser dividida em testa, que é a camada mais externa, e a tegme, que é a camada mais interna. Então, essa é a testa, tegme, endosperma e o embrião. Observe a animação. Muitas vezes essa testa é impermeável à água e não consegue penetrar na semente, o que precisa ocorrer para que essas sementes germinem. Algumas sementes podem ter ainda algumas permeabilidades na região micrópila e a cicatriz deixada pelo embrião da casca da semente. É preciso desgastar ou quebrar essa testa, não é mesmo? Mas como fazer isso? Veja se você consegue identificar nesta cena alguma maneira de danificar a testa de uma semente. Claro, os pássaros, ao comerem os frutos, ingerem sementes. Quando essas sementes passam pelo tubo digestivo desses animais, sofrem ação mecânica, que é movimentos peristálticos, e químicas, que são enzimas digestivas. Assim, a testa das sementes é danificada. Quando as aves defecam, as sementes caem no solo e podem germinar. Mas será que só os animais podem danificar a testa? Não. A impermeabilidade da testa pode ser quebrada de outras formas. Veja o exemplo. Quando uma semente cai no caminho, pode sofrer atrito com o chão ou com as pedras. Esse atrito também ajuda a tornar a testa da semente permeável à água. Você quer ver a eficiência da danificação da testa da semente na quebra da dormência? Fiz um experimento onde testei 3 condições, em que são sementes intactas na caixa aberta, semente intactas na caixa fechada e semente com testa danificada na caixa fechada. Que resultado você acha que obtive? Compare as caixas. Veja, o simples fato de danificar a testa da semente fez com que a germinação fosse quase 100%. Então, semente, quando tem temperatura clara, temperatura ambiente, semente intacta, germinam bastante. E quando está no escuro, temperatura ambiente e semente intacta, não acontece nada, germina pouquíssimo. Mas mesmo fechado, ele pode estar escuro, temperatura ambiente, mas a semente danificada ela pode florescer. Mas existem outros fatores internos que podem impedir a quebra da dormência. Você conhece mais algum além da impermeabilidade da testa? Vamos ver. Viu só? Além da impermeabilidade da testa, a presença de inibidores de crescimento, por exemplo, o ácido abscísico, e a idade da semente também são fatores que podem interferir a tempo da dormência. Germinação. Você tem ideia dos eventos bioquímicos que ocorrem entre a entrada da água na semente e a saída da radícula? Tenha certeza que são muitos, e não é nosso objetivo detalhar, mas todos acontecem porque o embrião consegue retomar o seu desenvolvimento. O que é necessário para essa retomada? Sim, o embrião precisa de energia para retomar o seu desenvolvimento. Você lembra de onde vem a energia? Observe a semente aberta e vamos ver o local que fornece o suprimento energético da semente. Então, essa é a casca, esse é o embrião e esse é o endosperma. Esse é o suprimento de energia, o endosperma. Claro, o suprimento energético está no endosperma, que são as moléculas de amido. Essas são as moléculas de amido.
Mas lembre-se, para fornecer energia, o amido precisa ser quebrado em moléculas de glicose. Quem faz essa quebra? Veja, há uma enzima especializada na quebra do amido, a alfa-amilase, que é esta daqui. Mas não é qualquer amido que é quebrado. Repare, a quebra começa próximo à camada que está logo abaixo da testa, que é esta, e a camada da aleurona, que é esta. E o que acontece com a glicose que é quebrada? Claro, as moléculas de glicose vão se difundir até o embrião, que é esse daqui é o embrião. Agora, com a energia disponível, o embrião vai poder retomar ao seu desenvolvimento. Então pense, se o amido já está lá desde o início da semente, de onde vem o sinal para que seja quebrado? Veja, o sinal vem do próprio embrião, esse daqui. É a liberação de um hormônio, a giberelina. Repare que esse hormônio é liberado quando a água penetra na semente. Mas agora pense, onde esse hormônio vai atuar? Quem produz a alfa-amilase? Você tem ideia? Então, essa é a giberelina. Observe a animação. A giberelina deixa o embrião e vai em direção à camada de aleurona, que é esta. E são as células dessa camada que irão produzir a alfa-amilase. A camada de aleurona é o único tecido, além do embrião, que é metabolicamente ativo na semente. Resumo: dormência é um processo em que o desenvolvimento do embrião na semente fica interrompido e é retomado quando ela germina. A quebra da dormência pode ser feita com luz, temperatura ou com o rompimento da testa. A germinação de uma semente começa com a entrada de água e a mobilização das reservas energéticas, que termina com a saída da radícula. A entrada de água nas sementes se dá quando o potencial hídrico do ambiente é mais alto, menos negativo do que a da semente.